Amém, 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 glória a Deus. É sempre grato eu sou ao nosso Deus por estarmos sempre em sua presença. Assim como falei semana passada, volto a falar hoje. Estou vendo que faltam 2 membros, mas a gente sente falta. Mas eu sou grato a Deus por estarmos nós aqui, que sempre estamos, desde o começo. E é maravilhoso ver que nós continuamos firme, grudado na videira. Porque a palavra nos diz, né? Se a gente se soltar do ramo da videira, nós nada seremos sem estar ali conectado com a videira. E é por isso que eu digo que é maravilhoso, sempre que estou aqui, ver os meus irmãos aqui junto comigo, na casa do Senhor, para sempre estar reverenciando a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estarmos aqui hoje na tua presença, Senhor. Quinta-feira, culto de doutrina, Senhor, onde a gente vem aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. Que o Senhor se faça presente aqui, Senhor, para que cada um que aqui vem, Senhor, na frente, Senhor, trazer um louvor, Senhor, trazer uma palavra, Senhor, seja sempre, Senhor, dirigida ao Senhor, o grande Deus que nós temos, porque Tu és merecedor, Senhor, de tudo, Senhor. Nada sem Ti seremos, Senhor, sem a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Tu és, Senhor, a nau do nosso barco, Senhor, em meio à tempestade, Senhor. Precisamos mais crer, mais e mais na Tua palavra e nos Teus ensinamentos, Senhor. E crer que Tu és grande sempre em nossas vidas, tem suprido nossas vontades, Senhor, todos os dias, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Eu não tenho palavra para te agradecer, Senhor, o quanto Tu és bom, Senhor. É isso que eu te peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em João 15, a partir do versículo 1. Hoje, quinta-feira, 21 do mês, culto de doutrina na casa do Senhor. É maravilhoso porque a gente aprende cada dia mais algo dentro do contexto, mas que sempre dirigida a nós, a palavra do Senhor, para que a gente venha aprender mais e mais. Amém, meus irmãos? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A palavra do Senhor, muito clara, nós já conhecemos aqui. Somos dependentes de Deus em nossas vidas, todo tempo, toda hora e todo instante de nossas vidas. E nós temos que nos lembrar sempre que temos que estar ali, com nossos ramos grudados na videira. Porque é o nosso Deus que nos sustenta. É o nosso Deus que supre as nossas necessidades nos momentos bons e momentos ruins.
Sabemos que a palavra nos diz que sem Deus nada seremos. Mas Ele, sem nós, Ele continua sendo Deus. E a videira, ela tem que ser limpa. Se ela não dá fruto, sim, pede frutas. Que não dá fruto, o agricultor vai lá e poda ela. Mas aquela que dá fruto, ela tem que ser limpa. Ela tem que ter um tratado especial. Ela tem que ser podada. Porque quanto mais você limpa ela e poda ela, ela se abre mais, dá mais fruto. E a palavra do Senhor nos diz que a árvore que não dá o fruto, ela tem que ser cortada e queimada. E é assim em nossos corações e nossas vidas. Nós estamos na casa do Senhor para que dentro de nós gere frutos para o Senhor. E para isso nós temos que estar sempre conectado com o nosso Deus, preso ali na videira, que é o Senhor. E os ramos em nós que não tiver dano, nós temos que limpar. Para se apresentar diante do Senhor, limpo e dando fruto. Essa é a palavra do Senhor hoje, aqui que eu trouxe para vocês. E vou agradecer ao meu Deus, que Deus é maravilhoso em nossas vidas. Essas crianças aqui na casa do Senhor, de vez em quando as bichinhas não aparecem, mas Deus traz elas de volta aqui. Eu também sou muito grato por isso, porque é lindo uma criança estar na casa do Senhor. Porque aqui, quando elas vêm na casa do Senhor, elas ficam ali escutando a palavra do Senhor e ouvindo aquilo que Deus... E ali vai entrando dentro dos seus coraçõezinhos e vai nascendo. Ali vai começando a nascer Deus nos coraçõezinhos de vocês. Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço por essa palavra maravilhosa, Senhor, que colocaste no meu coração para aqui trazer, Senhor, diante da tua casa e dos meus irmãos, Senhor. Que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Continua, Senhor, se fazendo presente aqui, Senhor. Nos abraça, Senhor, nos cobre com as tuas asas, Senhor, assim como tu fazes, que a galinha faz com o espintinho, Senhor, para que nós sejamos sempre, Senhor, guardados por ti, Senhor, que é o que nós todos desejamos, Senhor, sempre estar coberto, Senhor, pelas tuas asas, na tua presença, todos os dias de nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nós temos 10 minutinhos de oração. E quero saber se alguém tem algum pedido de oração aí. A começar por mim, eu já vou começar fazendo pedido. Vamos orar para a nossa confraternização, para que Deus venha abençoar e que tudo venha dar certo, não é? Para a gente estar ali junto, com o amor de Deus ali naquele momento ali, confraternizando o nosso Deus que nós temos, unidos pelo mesmo ideal, que é o nosso Deus. Que Deus abençoe nós nessa caminhada. E vamos orar por isso. Alguém mais? Alguém mais? Eu vou convidar a minha irmãzinha Paula, a minha querida esposa e irmã, a fazer essa oração aqui para todos nós. Eu esqueci. Fiquem à vontade de joelhos, do jeito que vocês quiserem, para adorar o nosso Deus, mesmo em oração.
Graça e paz a todos. Senhor Deus, neste momento, Pai, entramos na Tua presença, de joelhos dobrados, Senhor, prostrados a Ti, ó Deus, para Te adorarmos, ó Deus, para engrandecer o Teu nome, Senhor, para dizer, ó Deus, o quanto Tu és maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar, Senhor, no meio de cada um de nós, ó Deus. Tu és aquele, ó Pai, que chega, Senhor, nos momentos, Senhor, mais difíceis das nossas vidas, ó Pai. Tu és aquele que está com as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um irmão que está aqui nesta noite e também daqueles que não poderem estar, Senhor, por alguma razão, Senhor, qual só o Senhor sabe. Pai, nós Te louvamos, ó Pai, Te adoramos, ó Pai, porque Tu és merecedor de toda honra e glória, Senhor, que tudo, Senhor, é Teu, Senhor, tudo pertence a Ti, Jesus. Pai, nós oramos a Ti nesta noite, Senhor, crendo, Senhor, que essa confraternização que está para ser realizada será para tudo, Senhor, para Ti, em honra do Teu nome, Senhor, e glória, Pai, que tudo dará certo, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que dará certo, ó Pai, porque é um momento, Senhor, de se confraternizarmos, ó Deus, nós como irmãos, Senhor, da Tua casa, Pai. Pai, manda condições, ó Deus, supre tudo, Senhor, que vai ser preciso, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Pai, nós cremos, ó Pai, que tudo já deu certo, ó Deus. Pai, nós também oramos a Ti, Jesus, pela nossa nação, ó Deus. Vai abençoando, Senhor, o nosso país, ó Deus. Vai colocando a Tua mão sobre a nossa nação, ó Deus. Pai, tantas coisas que o inimigo vem tentando, Senhor, destruir, ó Pai. Mas Tu és aquele que chega no tempo certo, ó Pai. Que muitas vezes, Pai, ele se levanta, mas é para cair, Jesus. Abençoa, Senhor, todos os governantes, ó Pai, do nosso país, Senhor, do mundo inteiro, Jesus. Coloca, Senhor, Tuas mãos, Senhor, sobre a Tua terra, Pai, porque a terra é Tua, Pai. Ela pertence a Ti, Jesus. Tudo é Teu, Senhor, tudo é para Ti, ó Pai. E nós cremos, Senhor, que muitas coisas que estão acontecendo, Senhor, vão se cessar, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que pode mudar essa história, Pai. E assim nós vamos crendo, Senhor, orando agradecidos, ó Pai, porque sabemos na vitória que ela é certa, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, também nós oramos pelo culto evangelístico, Senhor, que será realizado amanhã na casa da nossa irmã Lourdes, ó Deus. Prepara, Senhor, aquela noite de amanhã, Senhor, e nos dá força para chegarmos lá, Senhor, e fazer a Tua obra, Jesus, levar a Tua palavra, Pai. Pai, para as pessoas que estejam sedentas, precisando, Senhor, de Ti, Jesus. Vai nos capacitando, Senhor, nos usando, Senhor, para estarmos ali, Senhor, naquela noite reunidos, ó Pai, em Teu nome, para que vidas possam ser curadas, para que vidas possam ser libertas, para que vidas, Senhor, possam ser salvas, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor. Ser com cada um, Senhor, de nós que vamos estar ali, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, e livra-nos de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós também oramos a Ti, Senhor, pela mãe da nossa irmã Teresa, Pai, que se encontra, Senhor, enferma, Senhor. Coloca a Tua mão sobre a vida dela, Senhor, que essa pressão alta, Senhor, se normalize, Pai, porque Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do milagre, Senhor, e nós cremos que ela voltará aqui para Te agradecer, ó Pai, porque grande, Senhor, obra o Senhor tem a fazer na casa dela, Pai. Pai, vai usando essas crianças, Senhor, na Tua obra, Senhor. Vai usando, Senhor, cada um delas, Pai, que através delas, Senhor, dessas sementes sejam germinadas, ó Pai, sejam brotadas, Senhor, ali naquele lugar, que elas cresçam nos Teus caminhos, Senhor, que elas cresçam no conhecimento da Tua palavra, Senhor, para que mais tarde, Senhor, elas possam ver a Tua grandeza, a Tua mão, Senhor, que é sobre a vida delas, para que elas possam também um dia, Senhor, pregar a Tua palavra e dizer, Senhor, o quanto é bom Te adorar, ó Pai. Pai, também nós Te entregamos esta casa de oração em Tuas mãos, Senhor. Senhor, faz um milagre aqui neste lugar, Senhor.
Senhor, opera maravilhas aqui sobre esta casa, Senhor. Que mais vidas possam se render aqui neste lugar, ó Pai. Manda, Senhor, trabalhadores, Senhor, aqueles que realmente queiram, Senhor, trabalhar para Ti, Jesus. Vai incomodando vidas, ó Pai, e trazendo, Senhor, aqui neste lugar, ó Pai, para juntos, ó Pai, crescermos, ó Pai, no conhecimento, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Pai, grande coisa, Senhor. Eu sei que o Senhor tem para fazer aqui, Jesus. Eu sei, ó Pai, de tantas coisas que o Senhor ainda irá realizar aqui neste lugar, ó Pai, porque nós cremos pelos olhos da fé. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, Senhor. A Tua palavra é verdade. A Tua palavra é eficaz, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela não passa, Senhor. Tudo passa, mas a Tua palavra, ela permanece de pé, porque Tu és fiel, Jesus. Tu és o Deus de ontem, de hoje, de eternamente, ó Pai. Pai, abençoa, Senhor, cada um aqui nesta noite, aquele que precisa de cura, aquele que está precisando, Senhor, de uma cura espiritualmente, Senhor, vai trabalhando nesses corações, ó Deus, vai trazendo força, vai dando vigor, Senhor, mais sabedoria, Senhor, mais vontade de Te servir, ó Pai, assim também, Senhor, na minha vida, na minha casa, Senhor, na minha família, na vida dos meus filhos, ó Pai, porque eu Te entrego, Senhor, a vida de Alain, a vida de Cauã, Senhor, em Tuas mãos. E eu creio, Senhor, que o milagre, Senhor, que o Senhor irá fazer, eu estarei aqui, Senhor, para contemplar a maravilha, Senhor, e Te agradecer, porque eu não perco, Senhor, a minha fé e nem a minha esperança em Ti, Jesus. Assim também abençoa, Senhor, a vida de Vinícius, a vida, Senhor, de Laís, a vida de Sara, de Adna, Jesus, de Levi, de Teresa, das suas irmãs, Senhor, dos seus irmãos. Vai abençoando a cada um, Jesus. E também fazendo obra, Senhor, neste bairro, Senhor, na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos adultos, Pai. Pai, vai abençoando, Senhor, o nosso bairro, ó Pai, a nossa cidade, Jesus, o nosso estado e o nosso país, ó Pai, porque tudo é Teu, tudo pertence a Ti, Jesus, tudo é para Ti, e somente a Ti, Senhor, nós devemos estar adorando, somente a Ti, Jesus, devemos estar glorificando, ó Pai, o Teu nome, dizendo o quanto Tu és bom, o quanto És maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com a palavra que o Senhor vai trazer através do nosso pastor em nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, nós já Te pedimos e Te agradecemos gratos por tudo que o Senhor já fez, por coisas que ainda irás fazer, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido o nosso diácono Carlos para estar recolhendo dízimos e as ofertas da casa do Senhor. E Paula, ainda aqui fazendo a presença, que é bom sempre a gente compartilharmos tudo que tem na casa do Senhor. Somos poucos, mas somos muitos, porque nós precisamos ser pouco, mas para Deus ser muito. Eu saúdo novamente a todos com a graça e a paz. E eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé, para que nós venhamos adorar o nosso Deus, entregar a nossa adoração a Ele. Sabemos que Ele está aqui neste lugar, que Ele está aqui nos visitando, enchendo os nossos corações de alegria, e que você medite nesse louvor. Entregue a sua adoração somente a Ele. Amém? Preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça
prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia. Tudo por amor e com alegria. Donos dos meus dias. Parando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Não importa que ele cresça, e nele é meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejo os irmãos, consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejo ele faz, consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, meu Deus. Oh, aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Jesus. Obrigada, Deus, por teu imenso amor. Irá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida,
perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, perdendo tudo por e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por... Aleluia, Jesus, santo é teu nome, ó Deus. Oh, aleluia, Jesus, tu és grande, Deus. Oh, aleluia, aleluia, Pai. Oh, Senhor, obrigada, Deus, pela tua graça. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Que nós possamos nessa noite, Senhor, sentir o teu abraço, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Que nós venhamos gastar, Senhor, a nossa vida para ti, Jesus. Oh, aleluia, Senhor Jesus, tu és maravilhoso. Nós cremos, Senhor, que tu virás, Senhor, buscar a tua igreja. Oh, aleluia, Jesus. Como é bom sentir, Senhor, o teu abraço, a tua presença, a tua voz, Jesus, falando aqui no meio de nós, Jesus. Nós cremos, Senhor, que não vamos sair daqui, Jesus, da mesma forma que entramos, porque aqui está a tua presença, Deus. Aqui tu estás neste lugar, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus, por toda a bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Por cada livramento, Jesus, que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, nós não vemos, ó Senhor, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está ali nos livrando. Que os teus anjos, ó Pai, estão em nossa volta, Pai. Oh, Senhor, abençoa cada irmão, Jesus, aqui nesta noite, Pai. Toca, Senhor, em seus corações, ó Pai. Pai, visita, Senhor, a cada um, Jesus. Oh, aleluia, Senhor, muito obrigada, Senhor. Nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que fazes, ó Pai, e por grandes coisas que ainda irás fazer, Senhor, e que nós venhamos sempre, Senhor, nos derramar, Senhor, aos teus pés, diante de ti, Jesus. Que nós não venhamos nos cansar, mas que nós venhamos prosseguir, Senhor, em nome de Jesus. Sempre nos guia, Senhor, sempre nos dá força, Senhor, para continuarmos, Senhor, a caminhada. Porque sabemos que é difícil, mas não é impossível, Pai. Se assim, Senhor, nós entregarmos, Senhor, totalmente, Senhor, verdadeiramente, as nossas vidas a Ti, Jesus, nós podemos chegar, Senhor, até o fim, ó Pai. Que assim seja, Senhor, na minha vida e na vida de cada irmão, ó Pai. Eu te agradeço, Deus. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus e ouvir a sua voz, né? Porque Deus, Ele fala, Deus, Ele responde. E eu não poderia deixar de louvar hoje esse louvor. Deus, Ele vem me mostrando desde essa semana. E hoje eu fui para um mercado com o Luciano, e assim que eu cheguei, era o louvor que estava tocando ali naquele lugar. Então, que a gente vinha receber cada oportunidade que o Senhor nos dá, seja para falar, para pregar, para louvar. Não somos cantores, mas somos adoradores. Não importa a forma de louvar, mas o que importa é a maneira de adorar. Porque há tantas pessoas que louvam bem, mas não adoram ao Senhor. Então, que eu e você, nesta noite, sejamos verdadeiramente adoradores. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nada nos atrai mais neste mundo do que a presença de Deus, né? É a presença de Deus em nossa vida que nos traz paz,
que nos dá aquela paz interior, né? É a presença dele, porque este mundo jaz do maligno. E nós, como seus servos, como seus filhos, devemos nos agarrar cada dia na videira verdadeira, né? Como o diácono Luciano falou aqui. Está ali se alimentando desta videira, porque com ela em nossas vidas nós seremos prósperos, teremos uma vida próspera. Não de tesouros, de dinheiro, mas a presença do Senhor em nossas vidas, que é o mais importante, irmãos. É o mais importante, é o tesouro que nós temos. É a presença de Deus em nossas vidas, amém? Vamos orar a Deus e consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas nesta noite. Santo e eterno Deus, aqui, Pai, na Tua presença nos colocamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento especial do culto, Deus, onde podemos Te adorar, Senhor, com nossos dízimos e nossas ofertas, Senhor. Nós, nesta noite, Pai, nós consagramos a Ti, Deus, nós Te apresentamos, consagramos a Ti nossos dízimos e ofertas, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus, para a manutenção da Tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu também quero agradecer ao meu maravilhoso Deus por estar dirigindo hoje aqui esse culto maravilhoso. E quero convidar o pastor, que ele vem trazendo a palavra do Senhor, e quem tiver ouvido, que ouça aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, por estarmos nesta noite na casa do Senhor. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de chegarmos aqui e poder adorar junto com os irmãos, podermos compartilhar da comunhão, da oração juntos, né? E isso é muito importante quando nós oramos juntos como igreja. Isso tem um grande valor para o Senhor. Ele escuta a nossa oração, o nosso clamor, né? E a Bíblia diz: o que ligardes aqui na terra será ligado lá no céu. E assim o Senhor ele faz, assim ele se compromete com a sua palavra, né? E ele também recebe os nossos louvores, a adoração feita neste lugar, como Paula falou aqui, mesmo em poucos, porém com um coração de adorador faz toda a diferença. E ele também fala conosco através da sua palavra. 5. Quando nós saímos da nossa casa desejoso de ouvir a voz do Senhor, dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, me instrui, me ensina. Ele é aquele que fala. Amém? E eu quero agradecer também a você que nos assiste. Você também pode abrir a sua Bíblia em casa, onde você está, e meditar junto conosco na palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Estaremos lendo no capítulo 15, a partir do versículo 36. Nós, quinta-feira passada, falamos sobre a igreja de Antioquia. Nós estamos no mês de missões. E falamos, né, acerca ali da viagem, da primeira viagem missionária de Paulo, daquela igreja que foi uma das igrejas mais importantes ali do tempo do cristianismo, ali do início da igreja. E como foi que se deu uma igreja abundante nos dons, uma igreja onde havia profetas, onde havia mestres, onde dela enviou vários missionários da parte do Senhor. E nós aprendemos sobre, né, a importância do Evangelho. Nós aprendemos sobre a importância da igreja, né, da veracidade, de como nós devemos entender o quão o Senhor ele estima, o quão o Senhor ele trabalha, o quão o Senhor investe na sua igreja, em pessoas, para que o seu evangelho seja pregado, para que almas sejam rendidas aos seus pés. E como é importante nós entendermos isso, né? E hoje nós estaremos falando sobre a importância da ajuda do ministério.
de eu ser um ajudador, de eu me colocar, né, assim como foi cantado aqui por Paula, né, de nós gastarmos os nossos dias na presença do Senhor. Aquilo que Ele nos chamou para fazer, a nossa instrumentalidade, os talentos que Ele colocou em nós. E vamos estar aprendendo um pouco sobre isso nesta noite, falando sobre isso aqui em Atos, capítulo 15, versículo 36, amém? A epígrafe aí vai falar da segunda viagem missionária e a separação entre Paulo e Barnabé. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém? Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui com nossos corações, Pai, sedentos para ouvir a tua voz. Ó Deus, para sermos ensinados, Senhor, doutrinados, para sermos, Pai, instruídos pela tua palavra. Ó Deus, usa a minha instrumentalidade, usa a minha vida, Pai, como instrumento em tuas mãos. Que não seja, Deus, aquilo que eu queira falar, mas aquilo que teu Espírito Santo queira ministrar aos nossos corações, queira nos ensinar neste lugar, Senhor. Nos dá sabedoria, entendimento, Deus, para colocarmos a tua palavra em prática. Ó Deus, perdoa minhas falhas e os meus erros, Senhor. Santifica-nos, Senhor, aqui através da tua palavra, através da tua verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. Ó Deus, que cada dia o nosso coração seja um campo fértil, seja assim uma videira, como falado aqui, Senhor, pronto a dar frutos. Ó Deus, a colocar a tua palavra em prática e que ela floresça dentro de nós para a honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo, fica com a tua igreja, fala conosco. São essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os queridos, né, quinta-feira passada, como eu já falei aqui, entenderam sobre a história ali da igreja de Antioquia, como também, né, a história de missões, quando Paulo começou a ser enviado ali, aonde foi na igreja de Antioquia, aonde aqueles irmãos oraram, jejuaram, e o Espírito Santo mandou separar Barnabé e Paulo para uma obra que o Senhor os havia chamado para realizar, para enviar, né, aqueles dois homens para um certo trabalho. E nós sabemos, irmãos, que a igreja em si, o pastor, o missionário, ou quem seja que esteja trabalhando na obra do Senhor, não trabalha só, né? Mesmo que seja enviado, às vezes, separadamente, né, para um certo trabalho, né, aquela pessoa que foi enviada por Deus, depende também da oração da igreja. Depende também, né, da ajuda, às vezes financeira, né, às vezes dos talentos da qual o Senhor separa na vida de alguém, coloca, né, para trabalhar e ajudar e dar as mãos. Do quão é importante isso. Isso faz me lembrar do próprio Moisés, quando o Senhor chamou ele para ir ali para a terra do Egito, para livrar o povo de Israel que estava ali sendo escravizado. E a palavra do Senhor nos diz que não foi fácil, porque, né, muitas coisas eles passaram ali naquele lugar, muitos desafios, né? E a palavra do Senhor nos diz que houve um momento ali onde
ele subiu para o monte enquanto o povo estava batalhando embaixo. E as mãos de Moisés eram pesadas, porque enquanto ele levantava a mão, o povo prevalecia. Ele como líder, ele como homem chamado por Deus. E a Bíblia diz que as mãos deles iam cansando, enquanto Arão e Hur, eles seguram e sustentam a mão de Moisés ali, porque era cansada. E todas as vezes que a mão de Moisés ia cansando e abaixando, Deus enviou aqueles 2 homens para também ajudarem. Naquele momento tão especial, existia pessoas batalhando embaixo, existia pessoas ajudando Moisés, existia pessoas intercedendo para que o povo avançasse, para que a obra fosse completa, para que as nossas vidas fossem vitoriosas. Então a igreja do Senhor, o ministério, o trabalho, ele conta comigo e com você. Amém? O Senhor, ele conta com você. Tem até um louvor que diz: soldado ferido, o Senhor conta contigo. Porque muitas vezes se ferimos na batalha. Muitas vezes, diante da caminhada, nós passamos por vários problemas, porque o caminho, já diz a palavra do Senhor, é estreito. Se fosse largo, irmãos, era tudo muito fácil. Largo é o mundo. Mas o caminho que nós estamos trilhando para chegar nos céus, diz a palavra do Senhor que é estreito. E poucos são os que entram. Porque muitas vezes não querem padecer lutas e perseguições. Não querem, muitas vezes, entender o quão valioso e glorioso é o que nós estamos lutando e se esforçando para alcançar. É para uma coroa incorruptível, diz o apóstolo Paulo. É para algo, irmãos, que não se pode pagar com dinheiro. Naquele dia, nós não vamos poder chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu tenho uma herdade, eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro para comprar um pedacinho no céu, como a gente ouve em alguns tempos aí da história da igreja, que venderam indulgências e lugar no céu. Isso não vai poder acontecer. E quando nós entendemos a importância do ministério, da importância de se investir em almas, se investir em pessoas, se investir em trabalhos, como assim foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele foi separado por Deus junto com Barnabé ali na igreja de Antioquia. O Espírito Santo ali tocou em homens, em pessoas. E nesse texto, irmãos, a Bíblia diz que ele sai para evangelizar, sai para pregar, formam muitas igrejas, eles fazem que a obra do Senhor aconteça, eles são usados pelo Senhor, e agora eles decidem voltar para ver como as igrejas estavam. Vejam a importância, irmãos, da igreja, como falamos na quinta-feira passada. Veja a importância de se ensinar, de se doutrinar, de se zelar, de ver como é que está o andamento dos irmãos na casa do Senhor, de saber como é que está a nossa vida espiritual. Muitas vezes, irmãos, o pastor até é tido por chato quando se procura saber: o irmão já faz tanto tempo que não aparece na casa do Senhor, o irmão já faz tanto tempo que se encontra um pouco afastado, o que é que está acontecendo? E muitas vezes se manda uma mensagem. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, a Bíblia diz que eles decidem voltar. Quando você vê aí, no capítulo 15, o versículo 36, a palavra do Senhor diz assim: e toda 15:36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam, como estão, como é que está a vida deles. É função do pastor, é função do irmão também, do lado da esquerda. Isso não só é função do pastor, mas função de cada um de nós que estamos aqui, irmãos, termos uma unidade, uma comunhão, saber como o nosso irmão está, saber como é que está, o que é que estará acontecendo, o porquê,
não tem aparecido mais, e manda uma mensagem, dá um abraço de carinho, irmão, o que é que está acontecendo? E o apóstolo Paulo, ele decide voltar ali nas igrejas, voltar ali nas cidades, por onde passaram evangelizando, onde passaram, aonde o Senhor investiu neles, para alcançar aquelas vidas, e muitas vidas foram alcançadas. E a palavra do Senhor nos diz que assim eles fazem, irmãos, só que Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. E aí houve um problema, irmãos. Porque João, chamado Marcos, ele havia deixado Paulo em uma viagem, em certo momento que eles estavam numa missão, em trabalho. E a palavra do Senhor nos diz que este homem decidiu voltar. E isso é uma problemática, irmão. Porque Deus, ele investe em nós, Deus investe em mim e em você. Deus, ele te dá talento, Deus, ele te dá as condições necessárias, né? Veja, irmãos, que quando Deus, ele me enviou para cá, para este lugar, Deus, ele cuidou de todas as coisas. Ele cuidou de todas as áreas, ele mandou as condições necessárias, ele mandou o trabalho, né? Ele mandou pessoas, ele tocou em corações. Ele investiu em todas as áreas da minha vida para que eu executasse o trabalho. Mas muitas vezes, irmãos, o que é que acontece na caminhada? Deus, ele investe e eu decido não executar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. E muitas vezes nós até se justificamos dizendo, mas Deus, é por causa disso, é por causa daquilo. Será que verdadeiramente nós estamos sendo justos com o Senhor? Quando o Senhor, ele nos dá todas as condições, quando o Senhor, ele nos abençoa, quando o Senhor, ele nos faz prosperar no seu caminho, quando ele cuida de todas as áreas da nossa vida, e muitas vezes nós deixamos o Senhor. E isso, irmãos, causa muito problema no ministério. Por quê? Por que isso causa muito problema? Porque, irmãos, nós, como igreja do Senhor, precisamos, e trazendo para nós, como uma igreja, né, pequena, em termos de números de membros, aí que se tem mais necessidade, irmão. Quantas vezes nós precisamos marcar um evento, quantas vezes nós precisamos marcar algo para, né, se realizar na casa do Senhor, e é uma dificuldade tremenda. Quando pessoas, né, não dão as mãos, né, graças a Deus, a nossa igreja, mesmo em número pequeno, né, os poucos irmãos que nós temos, né, dão as mãos, mas sabemos que existem alguns que muitas vezes se levantam, né, e não colocam o coração na obra. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava muito triste com João Marcos, porque sabemos as frustrações, as lutas, do que é, irmãos, estar à frente de um trabalho. Está sendo chamado porque o diabo, irmãos, ele também investe em pessoas para desestabilizar a igreja, a liderança, né? Muitas vezes o diabo, ele investe duro, né, de forma com veemência para que aquela pessoa pare. E o apóstolo Paulo, irmão, do próprio Jesus, falou para ele quando ele foi chamado, quando disse, olha, Saulo, você vai ver o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. Sabemos que ele era um perseguidor da igreja. Sabemos que ele era alguém que lutava para que a igreja, né, não avançasse, mesmo de forma inconsciente ali do que ele estava fazendo. Ele atribuía aquilo que ele estava fazendo a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele começa a seguir no ministério, ele começa a servir no ministério, e aí, irmãos, se levanta uma problemática, quando eles estão numa expectativa de alcançar uma cidade, de alcançar almas, né? João Marcos ali, ele vai e deixa. Se você vê aí no capítulo 13 de Atos, abra a palavra do Senhor, e o versículo 13, diz a palavra do Senhor, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Imagine, irmãos, quando você está em um trabalho onde você conta com alguém, você conta com pessoas, né, para que se dê as mãos, né, nós aqui temos os ministérios da igreja,
E como é importante quando nós damos a mão ao irmão, à irmã, para dizer, olha, eu estou contigo no ministério, o que é que você precisa de mim? Em que área você quer, né, que eu lhe ajude? E isso é muito importante, irmãos, porque todos nós sempre vamos precisar um dos outros. Né? E nós já passamos por várias experiências. Né? É claro que o nosso coração, primeiramente, deve estar firmado no Senhor e não em pessoas. Se você continuar o texto, o apóstolo Paulo, ele poderia ter se entristecido e parado. Mas o texto diz, lá no versículo 14, mas eles, atravessando de Page para Antioquia, da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. E ali fizeram a leitura da lei, dos profetas. E eles cumpriram, eles deram continuidade ao trabalho do Senhor. É bem verdade, irmãos, que tem pessoas que muitas vezes acham que se ele ou ela não estiver ou não, né, for, a obra vai parar. E muitas vezes pessoas se levantam com esse pensamento dizendo, não, a igreja depende de mim, o pastor depende de mim. Não, nós que dependemos do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, certa vez, escrevendo aos Coríntios, ele disse que se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Pois foi-me imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Mas se eu anuncio de boa mente, eu obterei um prêmio do Senhor. Glória a Deus. Então, o Senhor, irmãos, ele sabe pagar. Mas independente do que ele for nos pagar, né, nós, só pelo que ele já fez por nós, já pesa sobre nós esta obrigação. De tudo que ele já fez na minha e na sua vida. Mas aquele que não faz de boa mente, apenas uma dispensação da parte do Senhor, o texto diz. Mas como é importante nós entendermos isso, e o apóstolo Paulo, ele sofreu muito com isso. Veja que o texto, irmãos, não mostra se houve uma dissensão entre eles, se houve uma discussão entre eles ali naquele momento, entre eles. Mas aquilo dali, irmão, atingiu Paulo. E por isso, como é importante nós entendermos, irmãos, quando existe uma liderança, existe um trabalho que já é árduo, que já é difícil, e eu ainda não me coloco como uma bênção no ministério, como uma bênção no trabalho, nas mãos do Senhor, como foi lido aqui sobre a árvore e os frutos, né? E o Senhor, irmãos, ele investe em nós. Veja que quando o Senhor, né, ele passa por uma, eu não lembro se era uma videira, eu não lembro qual foi a planta que ele passou, e ele viu que ela não tinha fruto, e ele amaldiçoou, e ela secou. A figueira, não foi? Amém. E aí você vê que quando isso acontece, né, é porque o Senhor, ele dá as condições para que se dê frutos. É porque o Senhor, ele aduba, é porque o Senhor, ele manda a chuva, é porque o Senhor, ele manda as condições, e ele espera que nós venhamos dar frutos. Que venhamos contribuir naquilo que ele nos chamou para fazer. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele esperava isso de João Marcos. Porque aquele homem, irmãos, ele foi ensinado. Aquele homem foi doutrinado, né? Eu sei que todos nós podemos passar por momentos difíceis e lutas e problemas. Mas o Senhor investiu em mim e em você. Veja aí Atos 12, versículo 12. Atos capítulo 12, versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de quem? De João, que é esse João Marcos, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Na casa de João Marcos, irmãos, era uma casa onde havia palavra, aonde o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, junto com a igreja de Antioquia, investiram, aonde foi oravam ali, muitas pessoas se reuniam naquele lugar, e muitas vezes, irmãos, nós, como servos do Senhor, estamos na igreja 1, 2,
3, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Tem pessoas que estão há 50 anos na casa do Senhor e não desenvolvem. E não se coloca à disposição. Não coloca a sua vida, né, e o seu coração na obra do Senhor, sendo grato pelo que o Senhor fez. E como é importante o desenvolvimento da minha e a sua vida na obra do Senhor. Né? Parecia até combinado, né? O louvor que Paula cantou, a palavra que o diácono Luciano leu. Né? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha, né, na sua igreja, quando ele quer falar conosco, quando ele quer nos ensinar, nos instruir. E há uma sintonia da palavra do Senhor. E é importante nós entendermos que o nosso coração, a nossa vida, precisa estar à disposição do Senhor. Precisa estar à disposição do Mestre, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida em tuas mãos. Faz um vaso de honra. Me faz um instrumento. E eu fico imaginando, irmãos, quantos, né, líderes, pastores hoje choram. Muitas vezes no quarto, porque esperava a ajuda de alguém. Esperava de que quando, né, se fosse realizar um certo trabalho, né, a igreja se reunisse e desse as mãos e vamos fazer, e vamos trabalhar, e vamos se juntar, e vamos fazer. E isso acontece muito, muitos pelo contrário, dizem: olha, não, pastor, não dá para mim. Eu não vou trabalhar, eu não quero agir, eu não quero. E isso termina, irmãos, trazendo uma certa dificuldade para o trabalho, porque não há uma unidade. É claro que, né, Deus, ele dá talentos diferentes a cada um, mas o problema é: será que Deus tem me dado o talento e eu tenho negligenciado? E João Marcos, ele, por ter deixado, né, Barnabé, queria levar ele. Não, vamos levar João Marcos também para a obra. Mas o apóstolo Paulo não quis, porque sabia que ele poderia, ou ficou preocupado em ele novamente o deixar. E entregar uma responsabilidade em suas mãos, e em colocar algo para fazer e não fazer. Nós precisamos entender, irmãos, que a força não vem de nós mesmos. A força vem do Senhor. É dele que vem, aleluia, o talento, é dele que vem as oportunidades. Moisés, irmãos, quando foi chamado, ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de línguas. Mas o Senhor disse: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quando o Senhor, ele nos chama, irmãos, ele se responsabiliza. Aleluia. É só nós que precisamos se colocar disponível na sua presença. E aí, se você continuar lá o texto, veja lá no capítulo 15 de Atos, veja que João Marcos, ele teve toda a oportunidade ali. E aí, lá no versículo 37, diz: e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha e não nos acompanhando no trabalho. Ou seja, Paulo precisava de uma companhia no trabalho. Todos nós precisamos, irmãos. Não pense que nós sozinhos vamos alcançar o mundo. Aleluia. Não pense que, né, você sozinho, você sozinha vai conquistar tudo o que você quer. Nós precisamos sempre um dos outros. Nós dependemos um dos outros. Quando nós entendemos isso e começamos a trabalhar juntos, a coisa é diferente. E o apóstolo Paulo, ele estava justamente com essa expectativa dele. Ele disse: poxa, no trabalho, eu não acho justo colocar alguém. Eu não acho justo, né, colocar mais uma vez uma responsabilidade. Se não vai desenvolver. E é importante nós entendermos isso. Paulo não estava sendo injusto. Paulo, ele estava justamente falando para Barnabé, e Barnabé não estava entendendo, e por causa disso houve uma desavença entre Paulo e Barnabé. E muitas vezes no ministério vai acontecer problemas dessa natureza. Muitas vezes no ministério vai surgir discussões.
Muitas vezes no ministério, porque nós, irmãos, não estamos tratando sobre qualquer coisa, nós não estamos tratando sobre um futuro, né, de alguém que vai jogar uma Copa do Mundo. Nós não estamos tratando sobre alguém que vai ganhar um troféu, que vai botar lá em cima da sua estante e depois vai ficar enferrujado, ou vai ficar cheio de poeira e ninguém vai se lembrar mais, mas nós estamos falando de coisas espirituais. Estamos falando e investindo, irmãos, em coisas que têm, aleluia, algo que é eterno, que vai nos levar para a vida eterna, e em pessoas, em trabalhos, né? E muitas vezes não só, né, nós devemos estar, né, lidando com problemas em relação ao inimigo que está ali, jogando as suas setas, jogando os seus dardos contra as nossas vidas, para nos querer fazer parar, e mesmo assim ainda tem que contar com pessoas que muitas vezes é do ministério, é da igreja, já está há tanto tempo, há tantos anos na igreja, mas ainda não desenvolveu. O Senhor, Ele quer, irmãos, usar a minha vida como crente maduro. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele escreve, olha, eu queria ir ter com vocês como homens, ou uma igreja espiritual, mas eu tenho que ir com você e para vocês como uma igreja carnal. Porque não desenvolve, porque não trabalha, porque não entende, porque não enxerga as coisas espirituais. E muitas vezes um está dizendo eu sou de Paulo, outro está dizendo eu sou de Apolo, outro está dizendo eu sou de Cefas. E aí uma divisão se cria dentro da igreja. Mas o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele estava falando acerca, junto com Barnabé. Barnabé não tem condições de levar por causa, né, de tudo que ele já causou, pelas dificuldades que eu contava com ele. Ele foi chamado, irmãos, para o ministério. Se você vê aí, no capítulo 12, o versículo 25 de Atos, João Marcos, ele foi chamado. 12, 25. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes. Desculpe, não, estou no 13. 12, 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram a Jerusalém, levado também consigo João, apelidado Marcos. Ele foi chamado. Ele foi escolhido ali. Ele foi separado. Ou seja, foi-se dado uma responsabilidade. Então, o que é que acontece? A palavra do Senhor nos diz que esse homem, ele parou. Ele decidiu voltar. E quantas vezes, irmãos, nós não sentimos a vontade de parar? Quantas vezes nós, né, porque ninguém aqui é super crente, ninguém aqui é o super-homem da fé. Todos nós passamos por batalhas, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por investidas do inimigo. Mas aonde está enraizado a sua fé? Aonde está a sua firmeza e a minha firmeza? Quem sou eu na obra do Senhor? Quem sou eu no ministério? Como é que a minha instrumentalidade está sendo usada? Será que eu tenho sido uma ajuda na igreja que eu faço parte? Será que eu tenho sido uma bênção na comunidade que eu estou? Será que eu tenho sido uma bênção, eu tenho contribuído, para ajudar alguém, para proporcionar, uma vida melhor, ser um caminho, uma luz para alguém que está no fim do túnel? Quando a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós precisamos fazer essa diferença como igreja do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser uma diferença para a vida de alguém. Fazer a diferença na vida de alguém. Se você vê lá em Lucas, o capítulo 9, o Senhor Jesus também falou sobre isso. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Estaremos lendo até o versículo 62. Amém? Diz a palavra do Senhor.
E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm os covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso é muito duro, irmão. O Senhor, Ele está dizendo que Ele está chamando, Ele está convocando, Ele está investindo. Mas muitas vezes nós estamos olhando para trás, como o caso de João Marcos. O apóstolo Paulo, quando ele estava falando acerca disso, ele parou na caminhada e voltou. E o Senhor estava dizendo para aqueles homens: olha, segue-me. Olha, o Filho do Homem, ele não tem aonde reclinar as cabeças, eu não tenho direção, eu não tenho pousada certa, mas eu tenho, aleluia, um lugar certo, que é os céus. Eu tenho para você, aleluia, uma coroa que não se compra com ouro e nem prata. Eu tenho para vocês, aleluia, um lugar de segurança. Eu tenho para vocês um destino certo, que é os céus. Aleluia, eu tenho condições de cuidar de todas as áreas, mas como é que está o meu coração? Uns diziam: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Outros diziam: não, Senhor, deixa eu cuidar primeiro dessas coisas aqui. Não, Senhor, eu preciso resolver esses problemas aqui. Mas o Senhor disse: olha, aquele que coloca a mão no arado. E os irmãos sabem que é o arado, né? Isso é mais para a parte da agricultura, né? Que o boi ali vai puxando, e você tem que ir ali guiando, olhando para frente, porque se você tirar o olho um pouquinho, pode sair do prumo, né? E assim, meus irmãos, é quando nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo. E é assim, quando nós confiamos o nosso coração ao Senhor, a nossa vida, entendendo que Ele vai cuidar de todas as áreas, entendendo que Ele vai mandar todo o sustento, entendendo que Ele vai cuidar da minha vida e da sua vida. Então não olhe para trás. Se você colocou a mão no arado, se eu tenho colocado a mão no arado, sabemos que não é fácil, irmão. Sabemos que as lutas são grandes. Sabemos que, né, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que querem ter compromisso, poucos são aqueles que querem seguir em frente, poucos são aqueles que querem segurar na sua mão e dizer assim: ó, eu estou contigo, olha, não desiste não. Mas o Senhor nesta noite está falando através da sua palavra: não desista. Não tire a mão do arado, não tire o olho de Cristo, não tire a sua visão do Senhor. Aleluia! O reino dos céus, irmãos, aleluia, é para aqueles que se esforçam. Aleluia, é para aqueles, aleluia, que colocou no seu coração e entendeu o chamado do Mestre, entendeu a grandeza do que se é servir a Deus, do que é o privilégio de servir a Deus. E o Senhor estava dizendo isso: olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Imagine Jesus falando isso para os seus discípulos. Os discípulos do Senhor ouvindo Ele, ouvindo tudo aquilo, né? Porque muitos momentos difíceis eles passaram. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi alguém que sofreu muito. Mas ele fez isso por amor, porque ele entendeu, aleluia, o que o Senhor Jesus alcançou por ele. Ele entendeu que no caminho de Damasco, quando ele estava ali naquele caminho ali, aleluia, que estava perseguindo a igreja, que o Senhor aparece para ele, ele entende, aleluia, que o Senhor poderia tirar a vida dele naquela hora, mas o Senhor, pela sua graça, ele disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem é? Eu disse: eu sou Jesus Cristo, a quem você consentiu na morte de Estevão, enquanto era apedrejado. Eu sou Jesus, aleluia, a qual, né, você tem perseguido e prendido os meus filhos. Eu sou Jesus, a qual você, né, tem trazido vários problemas. Mas a partir de hoje,
Eu quero você na minha obra. Aleluia. Eu quero fazer algo na tua vida. Eu quero usar você. Aleluia. O Senhor poderia ter dito para ele: olha, a partir de hoje acabou-se, viu? A partir de hoje, acabou-se. Quantas vezes o Senhor já não fez isso? Comigo e com você. Quantas vezes o Senhor ele já olhou para mim e para você quando era para eu já estar morto? Quando era para eu já estar, aleluia, sem condições nenhuma de estar aqui. De quantas vezes Ele mandou o sustento, de quantas vezes Ele mandou a direção, de quantas vezes Ele mandou as condições, de quantas vezes Ele investiu em mim, quando muitas vezes eu fui falho, quantas vezes eu errei e quis voltar, quis parar, quantas vezes eu pequei, mas o Senhor foi lá e me levantou, e muitas vezes nós queremos parar mesmo assim. Ó queridos, a palavra de Deus, ela é uma palavra que nos orienta a entendermos quem somos na presença do Senhor, que nós não somos nada. A Bíblia diz que os nossos sacrifícios não passam de trapos de imundícia para o Senhor. Ou seja, nós não temos como pagar o que o Senhor tem feito por nós. Eu não tenho como pagar o que Ele tem feito por mim. O que eu posso fazer é, Senhor, estar aqui a minha vida. Senhor, estar aqui a minha instrumentalidade. Usa-me, Senhor, mesmo diante das lutas, das dificuldades. Senhor, eu não quero parar, eu quero prosseguir. Aleluia. Imagine o que o apóstolo Paulo passou, irmão, enquanto ele precisava da ajuda daquele homem. Se você abrir a palavra do Senhor aí em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, o capítulo 11. O versículo 23 vai falar das lutas que Paulo passou. Abra a palavra do Senhor. Hoje é culto de doutrina, culto de ensino da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz a palavra do Senhor: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre o que, irmãos? Falsos irmãos, em trabalhos, em fatigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Oh, queridos, isso são lutas daqueles que querem viver um compromisso do Evangelho. Isso são lutas daqueles que muitas vezes estão à frente da obra de um ministério, que muitas vezes a igreja não entende, não compreende, e muitas vezes ainda contribui mais para se tornar mais pesado ainda o trabalho do líder que estará ali à frente. O apóstolo Paulo estava falando de todas essas lutas, que não só bastava, irmãos, ter as lutas do inimigo afligindo, que não só bastava, né, os problemas que cercavam de fora dos ímpios, mas também até dentro da igreja em falsos irmãos. E muitas vezes que se contribuía para tornar mais pesado ali. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava falando que todas essas coisas ele passou, mas ele nunca olhou para trás. Pelo contrário, ele escreve lá no final: combati um bom combate. Eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Quantos deixaram Paulo na caminhada? Quantos João Marcos apareceu, né, e deixaram ele? Quantos desistiram, disseram: olha, eu não acredito na tua visão, eu não acredito no teu ministério. A própria igreja de Corinto foi uma das igrejas que mais, né, lutou contra ele ali. Não acreditou no seu apostolado. Mas mesmo assim, irmãos, ele não olhava
né, para essas coisas, ele olhava para a obra do Senhor. Ele olhava para a frente, para o alvo que é Cristo Jesus. Ele olhava para o arado que estava na mão. Ele sabia que se ele olhasse para trás, ele não era apto para aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Aleluia. E foi por isso que ele estava ali com Barnabé, dizendo: Barnabé, a obra do Senhor não é para frouxos. A obra do Senhor não é para covardes. A obra do Senhor não é para aqueles, aleluias, que não têm um coração na obra. Feito o Senhor chamou ali a Gideão e diz: olha, Gideão, tem muita gente, mas diga aos covardes e os medrosos que voltem, porque a obra não é para covardes e medrosos. A obra do Senhor é para aqueles que amam o Senhor. A obra do Senhor é para aqueles que têm um coração dizendo: Senhor, eu te amo. A minha vida é tua, o meu coração é teu, Senhor. Eu entendi o que o Senhor já fez por mim. E voltaram ali, irmão. O Senhor disse: olha, tem muita gente ainda, Gideão. Manda descer as águas. O Senhor, Ele conta comigo e com você. O Senhor, Ele sabe da tua fraqueza. O Senhor sabe das minhas fraquezas. O Senhor, Ele sabe das minhas condições. Ele sabe da minha e da sua estrutura. Aí Ele tem te dado as condições. Ele tem me dado as condições para fazer a sua obra. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Voltando lá para Atos. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, irmãos, ele decide levar Silas. Atos, no capítulo 15 aqui, volta. O capítulo 15 aqui, no versículo 39, diz: houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Paulo, ele escolhe Silas, irmão. Quem era Silas? Um homem ali a qual, né, era notável, era responsável, preparado para as grandes tarefas. Sabia que, né, quando a luta apertasse, ele não ia soltar o arado, ia voltar. Aleluia, o Senhor, Ele sabe, irmãos, quem somos. Aleluia, Ele conhece, aleluia, quando Ele nos dá um trabalho, quando Ele nos chama. Aleluia, quando Ele nos traz de algo, de algum canto, Ele nos separa para algum trabalho, Ele sabe, irmãos. Foi por isso que o Senhor disse a Satanás: tu tem visto o meu servo Jó? É um homem valente, se afasta da aparência do mal. Aleluia, é um varão valoroso. Aí o diabo diz também: tu dá tudo a ele. Tu dá riquezas, tu dá bênçãos, tu dá família, tu dá saúde. O Senhor dá tudo a ele. Aí o Senhor diz: vai lá e toca, Satanás, para tu ver se ele vai me negar ou não. Satanás foi lá, irmãos, e fez. Os irmãos conhecem a história de Jó. Oh, queridos, o Senhor, Ele nos chama, irmãos, porque o Senhor, Ele nunca disse que seria fácil. Ele sempre falou: olha, no mundo tereis aflições. No mundo você vai passar por várias dificuldades. Mas a diferença é que eu estarei com você. A diferença é que Ele estará conosco, irmãos, em todo o tempo. É por isso que quando Asaf, ele entrou no caminho ali, né, e começou a olhar a prosperidade dos ímpios e dizer: ah, Senhor, mas os ímpios têm isso, têm aquilo. E a Bíblia diz que ele quase se desvia. Aí quando ele entra no templo, ele vê o fim deles e diz: foi aí que eu vi o fim deles. Eles andam em lugares escorregadios. Ou seja, quando cai, não tem ninguém para levantar. Mas nós, irmãos, em meio das aflições, no meio das dificuldades, no meio da tempestade que nós passamos, no meio dos ventos fortes da vida, sempre haverá uma mão para nos levantar, aleluia. Sempre haverá um Senhor perto dizendo: olha, está doendo, mas eu estou contigo. Sempre haverá, aleluia, quando Pedro, ele disse: Senhor, eu vou andar contigo no meio das
águas. E o Senhor disse, vem, Pedro. Aí ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para a tempestade. Aí ele vai afundando, irmão. E quando ele estava afundando ali, o Senhor estende a mão, puxa ele de volta, bota de volta no barco e repreende. Por quê? Tens pouca fé ainda. Tantas experiências já com Deus. Aleluia, tanto tempo na presença do Senhor, tantas experiências, e por que ainda tem pouca fé? Porque ainda não desenvolve, porque ainda não colocou o coração na obra, porque ainda não colocou o coração em mim, diz o Senhor. Aleluia. Oh, queridos, essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós, essa palavra é para você que me assiste, essa palavra, aleluia, é para que nós possamos entender a grandeza do que é servir a Deus. Silas, irmãos, ele foi um homem a qual o Senhor chamou ali, Paulo contava com ele. Veja aí, capítulo 15 de Atos, versículo 22. 15, 22. Falamos sobre João Marcos, agora falaremos sobre Silas. Não vou me demorar mais. Versículo 22, diz a palavra do Senhor. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E foram Judas, chamado Bersabás, e Silas, homem o quê? Notável entre os irmãos. Silas, homem notável entre os irmãos. Era alguém que fazia a diferença. Era alguém que o apóstolo Paulo poderia confiar. Era alguém que Paulo poderia contar ali nos momentos difíceis. E quando passasse por algum problema, por alguma luta, não ia deixá-lo. Nós precisamos, irmãos, a cada dia estar habilitados. Nós precisamos a cada dia estarmos com o nosso coração voltado para o Senhor, para a obra do Senhor. O que é que a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17? Vamos acompanhar aqui, diz a palavra do Senhor. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aí ele termina. Para que o quê? O homem de Deus seja o quê? Perfeito. E perfeitamente instruído para toda a boa. Oh, querido, culto de doutrina, escola dominical, culto de oração, os cultos oficiais da igreja, os momentos que nós passamos na nossa casa aprendendo a palavra do Senhor, como foi o caso de João Marcos. Tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nos corrigiu, abriu os nossos olhos quando nós estávamos prestes a deixar, como foi o caso de Asaf. Quantas vezes nós pensamos em parar e desistir, e soltar o arado e correr e fugir, como se diz a expressão, dar um chute no pau da barraca. Quantas vezes, irmão? Mas a palavra do Senhor veio, irmão, e nos instruiu. A palavra do Senhor veio e nos ensinou. A palavra do Senhor veio e abriu os nossos olhos. Aleluia. E agora nós estamos habilitados para toda boa obra. Diz a palavra do Senhor que vier as tuas mãos para fazer conforme as tuas forças. Pastor, eu não tenho força, mas o Senhor está dizendo o que vier as tuas mãos para fazer conforme as tuas forças. Aleluia. Não, é demais para mim, é muito difícil para mim. A força vem do Senhor. É Ele que nos instrui. Aleluia. Quando Silas foi chamado ali, Paulo, olha, Silas, vamos embora. Deus, Ele está nos chamando para uma grande obra. Deus está nos chamando para algo grandioso. E Silas dá a mão a Saulo e a Paulo e diz, vamos embora. Vamos colocar, olha, vai ter problema, vai ter luta, vai ter dificuldade. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 32. A
palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, e Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e fortaleceram os irmãos. Era alguém que também, irmãos, abençoava os outros, aconselhava, dava ânimo, se juntava e dizia: olha, não para, olha, não desiste, olha, não olhe para trás. A palavra do Senhor nos diz que eles aconselhavam, irmão, eles fortaleciam os outros. Essa é a minha e a sua função. Nós temos uma bênção para alguém, nós temos um ajudador de alguém, nós não entulharmos o poço, não, nós não fazemos alguém parar, não, é fazer continuar. Aleluia. E ele, irmãos, foi alguém que fortalecia, orava ali. O apóstolo Paulo sabia destas condições que o Senhor tinha dado a ele. Aleluia. Então o Senhor, Ele conta comigo. O Senhor, Ele conta contigo. Aleluia. Para juntar forças, para levantar alguém que está caído lá fora, para levantar alguém que está perdido, para orar. Olha, pode ser até que fez coisa errada, que está lá fora, que desistiu, que trouxe algum problema até para a minha vida, que trouxe até algum problema para a minha casa, que fez até algum problema comigo, mas eu vou orar para que Deus levante, para que Deus faça retroceder, para que não vá para o inferno, para que nós possamos entrar no céu juntos. Aleluia. Sabemos que não é fácil, irmãos, mas aqueles homens, irmãos, eles estavam focados no ministério. Eles estavam focados naquilo que o Senhor chamou para fazer. E nos momentos difíceis, lá no capítulo 16 de Atos, diz a palavra do Senhor que Paulo e quem? Silas foram presos. E a Bíblia diz que depois de levarem muitos açoites, eles estavam caminhando juntos, eles estavam em direção ao chamado de Deus, eles estavam ali trabalhando juntos. A palavra do Senhor nos diz que por pregar a palavra de Deus eles foram presos. Aleluia. Aí a Bíblia diz que perto da meia-noite, um conversou com o outro dizendo assim: olha, vamos desistir. Foi assim. Olha, nós estamos pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor. Estamos passando por isso. Deus nos abandonou, vamos parar. Foi isso? Eles disseram: eu oro, tu canta. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. A batalha está grande, as lutas estão tremendas, mas cante e ore. O Senhor vai mover o alicerce. Aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, oravam ao Senhor e os outros presos escutavam. Aleluia. Isso é coisa, irmãos, para quem é crente. Isso é coisa para quem é experimentado nos trabalhos. Isso é coisa para aqueles que sabem lidar, irmãos, que não é como meninos na fé, que a primeira topada que leva, vou desistir, eu vou parar. Quando vê a coisa apertando, aí João Marcos vai dizer: eu vou me embora, hoje eu vou para esse negócio nada, mano. Só tem bronca, só tem problema. Parece que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, as coisas pioraram. Irmãos, porque você não está lutando por qualquer coisa, não. É por uma coroa incorruptível. Aleluia. Lá no versículo 11, no capítulo 16 e o versículo 23, aí diz a palavra do Senhor. 23. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e quem? E Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. E ali, irmãos, diz a palavra do Senhor, como os irmãos já sabem, veio um grande terremoto. Queridos,
Senhor, Ele é fiel. Aqueles que tinham dado os açoites com as costas toda marcada, foi o mesmo que estava enxugando as suas feridas no final. Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele é poderoso, irmãos, para fazer. Aquele que se machucou, aquele que foi um problema, voltar para pedir perdão. Ele é poderoso para fazer, para pegar aquele que perseguia a igreja e ser um perseguido também, como Ele fez com Paulo. Ele é poderoso para mudar, irmãos, não existe nada impossível para o Senhor. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, se você vê aí, versículo 35, eu estou terminando já de Atos aí, capítulo 16. E quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Não é esse texto. Eu queria o texto aqui que fala que ele limpou as suas chagas. Amém. Depois eu mando para os irmãos no privado. No privado não, no grupo da igreja. Mas o texto, se você continuar lendo aqui o capítulo 16, você vai ver que o próprio carcereiro ali, os oficiais, eles se convertem ao Senhor, ele vai lá, irmãos, e cuida dele, e cuida das suas feridas. Mas a palavra do Senhor nos diz que é necessário, irmãos, nós nos colocarmos à disposição de a nossa vida, o nosso chamado, o nosso coração, para aquilo que o Senhor chamou. Eu queria terminar, irmão, com o texto de 2 Timóteo 4:11. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, irmãos, já próximo da sua morte. O apóstolo Paulo, próximo, ele já tinha dito: olha, já estou sendo entregue para a libação. E agora todos me abandonaram. Eu estou só. Mas manda chamar João Marcos. Aleluia. 2 Timóteo 4:11 diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Ô irmão, que fala de perdão. O verso 33, 16. Amém. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os dias. Amém. Mas, queridos, quando nós entendemos o que significa isso daqui, alguém que em um tempo passado houve dissensões, problemas, e não era útil mais para Paulo, agora ele entende e manda chamar. Aleluia, porque não era a vontade dele. Não é, irmão, a obra não é do pastor Paulo. A obra, a igreja não é do irmão A ou irmão B, mas é do Senhor Jesus. Aleluia. E o Senhor, Ele conta com cada um. Teve uns que pararam na caminhada, tem outros que desistiram, tem outros que estão entristecidos, tem outros que estão parados, mas o Senhor, irmãos, Ele quer saber se, aleluia, nós contamos uns com os outros, se nós estamos dispostos a perdoar, se nós estamos dispostos, aleluia, a querer dizer: olha, você em um outro tempo me trouxe muitos problemas, mas olha, vamos olhar para frente e seguir. Olha, não pare, você é útil, Paulo, você é útil, Marcos, para o ministério. Aleluia. Fica de pé. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem de Deus.
Ele foi um homem experimentado. Experimentado. E como é que está a tua força nesta noite? Como é que está o ministério, o chamado, o amor de Deus no meu e no seu coração? Nós falamos sobre a igreja de Antioquia e nós somos uma Antioquia. Aleluia. Talvez alguém não seja útil agora, mas vai ser lá na frente. Mas o Senhor, Ele quer usar a minha e a sua instrumentalidade. Se as lutas estão difíceis, não pare. O Senhor tem muitas almas para ganhar aqui neste lugar ainda. O Senhor quer usar a minha e a sua vida aqui neste lugar. O Senhor quer usar tudo que nós temos, que Ele tem dado condições para nós fazermos. Ele quer usar. Aleluia. Que nós possamos estar juntos, amém? Mesmo com todas as dificuldades. Mas que eu e você sejamos um Saulo, um Paulo, um Silas. Mesmo o João Marcos, que pensou e parou e voltou, mas depois ele veio. Aleluia. Que nós possamos dizer isso para os outros. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. Aleluia. Somos devedores. Sempre precisaremos, irmão, um dos outros. No amor que foi de Deus, que nos tem feito em Cristo, tendo em comum, meu querido irmão, se na caminhada. Você pode falar com o seu irmão se quiser. Você pode dizer a ele: olha, eu preciso de você nesta obra aqui. Eu dependo, eu necessito. Amém? E pra você vai liberar. A senhora é uma bênção. Levantar pra quebrar a comunhão, na força do que foi Paula, pra você vai liberar perdão. Em Jesus somos devedores um dos outros no amor que foi de Deus, que nos tem feito em Cristo. Você que nos assiste nesta noite também pode voltar para o Senhor Jesus. Talvez você foi um João Marcos que parou na caminhada e desistiu, mas você pode voltar. Deus tem te dado a oportunidade para voltar e reescrever uma nova história, assim como Paulo mandou chamar Silas, mandou chamar João Marcos,
dizendo: traz eles. Aleluia. Deus é um Deus de oportunidade, amém. De reescrever uma nova história, e de seguir à frente no ministério. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por esta noite, por esta palavra ministrada aos nossos corações. Que nós possamos entender e colocar em prática, irmão. Que nós venhamos entender o que o Senhor falou. Muitas vezes nós, diante de uma palavra, alguém que nos escuta, ou alguém que está aqui, nos leva para o pessoal e não entende, mas é o Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Quando eu chego aqui, irmão, já levei umas palavras duras, muitas vezes da parte do Senhor. Mas é necessário estar com o coração sensível, dizendo: Senhor, eu precisava ouvir essa palavra. Senhor, eu precisava desta repreensão que a palavra me deu. Eu precisava desta palavra, porque na verdade não é uma repreensão, mas é uma palavra de ânimo, que nos livra da morte. Aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida, a vida de cada um aqui nesta noite. O nosso irmão Luciano Pereira, que fez parte aqui da nossa igreja também, está assistindo. Ele mandou ali a paz para todos os irmãos. Que Deus abençoe a vida dele. Quando ele quiser voltar, as portas sempre estarão abertas aqui. Foi alguém que contribuiu muito aqui, no trabalho, na obra do Senhor, para que esta igreja estivesse de pé também. E que Deus abençoe a vida dele. E esperamos que ele volte para os caminhos do Senhor, que se entregue a Cristo Jesus e volte com pressa, porque o Senhor ama você, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite, por esta palavra ministrada aos nossos corações, pela sua presença aqui neste lugar. Amanhã, às 19 horas, queremos já estar ali organizando, as coisas na casa da nossa irmã Lourdes. Que todos estejam, se puder, aqueles que, sabemos que o diácono Luciano e o diácono Carlos estarão trabalhando, mas aquele que puder, esteja lá, em nome de Jesus, para estarmos executando o trabalho do Senhor, amém? Vamos orar, agradecendo o Senhor por esta noite. Domingo pela manhã, escola dominical, culto à noite, culto de louvor e adoração. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, Deus. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu ensinamento, Senhor, pela tua instrução para nós, Senhor. Nos ajuda a colocar a tua palavra em prática, Senhor. Nos ajuda, Senhor, sermos uma bênção na vida do nosso irmão. Senhor, que essa igreja seja uma igreja missionária. Ó Deus, que o Senhor levante muitos Silas aqui, Senhor. Que o Senhor levante muitos Saulos, muitos Paulos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor levante muitas Priscilas, Áquila, Senhor, muitas mulheres de Deus e homens de Deus neste lugar, para fazer a diferença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos desenvolver no ministério, que nós venhamos crescer cada dia, que nós venhamos usar as nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Usa a nossa instrumentalidade, Senhor, que nós venhamos estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das nossas mãos não é vão no Senhor. Obrigado por esta noite. Leva-nos em paz para casa, Senhor. Ó Deus, abençoa aqueles também que nos assistiram, nosso irmão Luciano Pereira, Senhor. Que o Senhor possa visitar ele nas suas necessidades. Ó Senhor, só o Senhor sabe o que ele passa, Senhor, como ele está, Senhor. O Senhor sabe mais do que nós. Ó Deus, mas que ele possa ser alcançado por Ti. E que ele possa voltar para os Teus braços, Senhor, porque com certeza o Senhor está de braços abertos para o recebê-lo, Deus, de volta. Faz isso na vida do Teu filho, Deus, em nome de Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.